Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Os meus convidados de hoje são Maria do Mar e Eduardo Paes, diretores artísticos do Queer Fest, que vai acontecer de 8 a 11 de setembro entre Lisboa e a Parede. Olá a ambos e muito obrigado por estarem aqui estes minutos a conversar comigo. Olá, obrigada a nós por esta oportunidade. É um gosto ter-vos aqui. Então, antes de mais, gostava de vos pedir um balanço da edição inaugural do ano que aconteceu o ano passado, em tempos difíceis, certo? Mas ainda assim gostava de pedir um balanço do que aconteceu, da edição que aconteceu o ano passado. O ano passado, apesar de todos os problemas, acabou por ser uma festa bem bonita e foi com muito gosto, não é? Que toda a gente participou e pronto. O que é que eu ia dizer? Acho que foi importante para toda a comunidade, não é? Que se fizesse este festival. Foi o primeiro evento queer LGBTQ do ano. A marcha tinha sido cancelada no meio da pandemia e foi de facto a primeira coisa que aconteceu no ano passado, em setembro. E havia uma grande ansiedade e uma grande expectativa por parte das pessoas em relação ao festival, e isso sentiu-se muito. Portanto, se houve performance, digamos assim, no palco, houve também uma performance de público muito intensa e verificámos que a intensidade emocional por parte das pessoas em geral era muito grande. E foi isso que levou a que esta estreia fosse de facto muito, muito especial. Uhum. E então, virando já para a edição deste ano, pergunto-vos que palavras-chave conseguem identificar para caracterizar a edição de 2021? Palavras-chave. A palavra-chave que eu escolheria, se calhar, seria diversidade. E isto Sim. porque nós achamos por bem que o festival não devia ser apenas, ou sobretudo, de música, e que devia conter mais coisas de outras áreas disciplinares. E daí que tínhamos reforçado a parte das performances, a parte literária, portanto, com leituras de textos de vária índole. Essa é a grande diferença. Exato, essa é a grande diferença. Há mais debates e procuramos que, em termos musicais, que continua obviamente a ser o grosso do festival, que houvesse uma maior abrangência ainda de géneros e estilos musicais. Portanto, cobrimos praticamente tudo, ou quase. Sim. Indo da pop ao hip-hop, à música barroca transfigurada, obviamente, à soul, ao jazz e por aí fora. Portanto, vamos ter um bocadinho de tudo. E a questão de diversidade aqui é dupla, porque tem a ver com os projetos artísticos apresentados e com o facto de nós procurarmos abranger a diversidade do próprio movimento e da própria comunidade LGBTQ, de sermos o mais inclusivos possível. Portanto, seria essa a palavra escolhida. Sim, acho que está muito bem escolhida. Pois, eu ia precisamente falar da programação, que é muito variada e abrangente, mas já começaram a falar um pouco de como é que é esse ato de construir uma programação de um festival. O que é que vos passa pela cabeça, que ideias é que vos passam pela cabeça quando constroem, quando desenham a programação de um festival com estas características? Bem, primeiro que tudo é que seja bastante inclusivo e diversificado. Portanto, dar a voz a toda a gente, não é? Vários estilos,
deste tipo de comunidade, não é? E que tanto necessitam de ser ouvidos, não é? E falados e apreciados. Sim, sim, porque a nossa preocupação a programar o Queer Fest é de fazer um bocado um trabalho de sapa do que existe em Portugal a acontecer, criado por pessoas queer e que tenham de alguma forma uma expressão queer. Há uns casos que isso é explícito, está, por exemplo, nas letras. Há outros casos que é uma questão de presença, de estado de espírito, de estilo. Portanto, nós procuramos abranger todos estes casos e indo ver o que é que há de novo, feito por pessoas muito jovens ainda, o que é que está ainda subterrâneo, o que ainda não conseguiu chegar às luzes da ribalta e que é importante que chegue, que é importante que encontre alguma visibilidade, porque há projetos muito interessantes a acontecerem e a aparecerem sempre todos os dias. Estamos sempre a encontrar coisas novas. Sim, sempre coisas novas. E também a ir buscar os veteranos, os consagrados. Por exemplo, uma característica, mais até nesta edição do Queer Fest, é o facto de termos tanto pessoas muito novas, muito jovens, como veteranos, como pessoas mais velhas, mais próximas da nossa idade. Portanto, há uma grande diversidade etária. E porque a cena, ou as várias cenas queer, artísticas queer, existentes em Portugal, têm essas várias componentes. Há coisas que são mais conhecidas do público em geral, há coisas que já estão consagradas, e há outras que constituem uma surpresa. Nós lembramos que no ano passado algumas das coisas que programámos e que aconteceram foram uma surpresa para muita gente que ainda não conheciam aqueles nomes e que ficaram fascinados. E é isso que este ano procuramos fazer. O Queer Fest este ano volta a ser apresentado, infelizmente ainda em tempos de pandemia, e pensam que é uma limitação à liberdade ou pelo contrário, vocês afirmam, não é? A pandemia por si própria, agora é uma endemia, não é? Infelizmente as coisas estão melhores, já há 70% ou mais da população vacinada. Portanto, as coisas estão um bocadinho melhores agora, já se pode ocupar 75% da lotação sentada dos espaços. A esse nível, as coisas estão um bocadinho melhor, ainda que ainda não se sintam grandes diferenças em números de público. Mas com certeza que vão estar mais pessoas nos dois sítios em que fazemos o festival este ano. Do que o ano passado, sim. Agora, não há dúvida nenhuma que ao longo do processo de organização do Queer Fest deparámos com os mesmos problemas com que nos deparámos no ano passado. O ano passado tudo indicava que íamos obter alguns financiamentos, alguns apoios financeiros que depois ficaram demorados quando, em março, tudo aquilo começou a acontecer. Este ano tentámos concorrer ou tentámos obter apoios financeiros em vários concursos e não conseguimos. Portanto, acabámos por ficar novamente sem financiamentos. As circunstâncias também tivemos vários meses fechados, fizeram com que a nossa campanha de crowdfunding não resultasse como desejaríamos. Portanto, há uma campanha ainda a decorrer. Exatamente. E isso, portanto, decorrerá até começar o festival. Portanto, se quiserem fazer contributos, façam, por favor. Sim, por favor.
Ao Facebook, lá o link. Mas em termos práticos, e tal como aconteceu o ano passado, muito infelizmente, a base daquilo que temos para oferecer aos artistas são as receitas de botão. Portanto, se este tipo de expressão artística já é por si algo marginal, as situações criadas pela pandemia e acrescentarei também pelas políticas desenvolvidas para combater a pandemia, foram altamente limitadoras, estão a ser muito limitadoras, e as circunstâncias acabam por não ser muito diferentes das do ano passado. Eu tenho uma pergunta que talvez seja ingrata, que era pedir-vos para fazerem 2 ou 3 destaques na programação, ou então, se preferirem, falar das linhas gerais da programação da edição deste ano, se preferirem, em vez de fazer destaques específicos. Senhores, então, acho bem, vamos falar de toda a gente que é melhor. Sim, talvez possamos referir os blocos. Procurámos que este ano a organização ao longo dos dias fosse feita por blocos, ainda que no mesmo dia pode acontecer a junção de 2 blocos. Portanto, temos, digamos, 4 blocos do programa. Um é o dos debates, portanto, os 2 debates que vão acontecer dia 8 e dia 9, moderados pela Maribel Ferreira, têm como temas os significados do termo queer, que há uma grande diversidade de interpretações e tipos de utilização do termo queer, e o outro sobre as lutas queer numa perspectiva interseccional. E aí temos participações diferenciadas como o Cali, que é um artista plástico e músico ativista, com uma atividade muito intensa, ou o João Caçador do Fábio Bicha, ou a Andreia Coutinho do coletivo Faca, a Joana Neves, a Ana João Lopes em representação do projeto de educação LGBTI da ZECO, a Sara Conchita, que é uma ativista de rua muito intensa no trabalho que desenvolve. Depois, mais tarde, somos parceiros de um outro debate que tem como tema no dia 19 de setembro, pela Cultura do Muro, que tem como tema os transfeminismos. Depois, um outro bloco é o bloco literário. Portanto, haverá uma série de leituras por pessoas que nos habituámos a ler textos de poesia e a escrevê-los, como o André de Cedeiro, a Cláudia Jardim, o João Vilhena, a Raquel Simqueira, a Madalena Ávila, a Joana Neves, novamente, a Rita Natália, que, como é característica própria, mesmo quando faz uma leitura de um texto, performa sobre esse texto. Depois vamos ter outro bloco, que é um bloco performativo, com artistas como o Mário Afonso, a Gaia Medeiros, a Rafaela Jacinto. Depois há algumas coisas que são, digamos, ambíguas entre a performance art e a música, que será o caso de Extravaganza Colorata, que é aqui a Maria do Mar com o David Campelo, e o Bloco da Música, que tem, pronto, uma grande diversidade de coisas, como... esqueci-me de referir o Resgate, que é um projeto conjunto da Resmorá e da Gadutra. Portanto, acho que não me estou a esquecer de nada. Isto é tudo de cor. Pois, está a ver se não nos esquecemos. E na parte musical propriamente dita,
exato, a Gaia de Medeiros que já referi. Uhum. Na parte musical propriamente dita, há alguns casos que também têm uma componente performativa importante, como por exemplo o BBB Air Dryer. E depois vamos descobrir Fricção, também. Sim, fricção, exatamente. E vamos ter concertos de Maria João Fura, Mara Nunes, Érica Machado. Érica Machado, Uhum. Karin Kur, Sofia Queiroz Oreibir, em solo, a Lake by the Moon, Maria Bruxa, quem mais? Que é Gael. Gael, exato. Que Papel. ganhou. Exato, a Open Call Novas Silvestres. Exato. E eu não sei se estou a esquecer alguma coisa, mas já há muito a escrever e ouvir durante o festival, certamente. Queria terminar perguntando-vos como é que veem as artes queer a evoluir nos próximos anos. Eu acho que cada vez mais, dentro até sei lá, das grandes programações, digamos assim, de sítios mais instituídos, já começa cada vez mais a aparecer uma expressão mais queer. Portanto, eu vejo que eu sou positiva na maneira como vejo. Acho que cada vez mais tem a tendência para que apareça essa expressão e que se misture com as outras todas mais instituídas. Portanto, sim, é cada vez mais visível e isso é muito bom, só pode ser muito, muito positivo. Espero que estejamos a dar algum contributo para que assim seja cada vez mais. E dentro desta ideia, eu gostava de acrescentar dois pontos que não são tão laterais quanto isso. Nós vamos ter também no Queerfest este ano uma pequena mostra de arte centrada na criação de cartazes, não com o sentido de design, mas de arte visual, de artes plásticas. Portanto, também estamos a querer entrar no domínio das artes visuais. Essa é uma outra novidade deste ano. Portanto, vai haver uma exposição, uma mostra de arte na SMUC, num dos espaços, com curadoria de cartazes, com curadoria do Vítor Serrano e com objetos muito, muito interessantes. E vamos ter também uma outra componente que é uma espécie de feirinha, portanto, uma série de bancas com publicações, edições, trabalhos artísticos, zines, e portanto vão estar nos dois espaços muitas bancas. E o ano passado já houve algumas, mas este ano é da tradição. Sim, portanto há umas bancas com pendor mais artístico, queer, obviamente. Outras que têm a ver diretamente com o ativismo queer. Portanto, acho que estamos a cobrir vários planos e a esse nível julgo que este ano fomos bem mais amplos. Sim, fomos bem. Muito obrigada, Antes. Foi um gosto falar convosco. Obrigado, nós. Muito obrigada.